Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante profundo, que vale uma reflexão, uma parada em nossa vida para pensar sobre o assunto. O tema é Conhece a ti mesmo. Algo que já ouvimos falar há bastante tempo, mas seria bom se nos aprofundasse, porque esse tema vai nos levar à evolução como ser, à evolução espiritual, ao nosso progresso. Então, nós vemos isso no Espiritismo quando Kardec, na pergunta 919, pergunta, né, aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz de progredir na vida. Veja só que pergunta direta e que resposta que nós vamos ter para nos inspirar nesse progresso. Então, essa pergunta está no Livro dos Espíritos, né? Um dos 5 livros que Kardec escreveu e organizou com as mensagens dos Espíritos. E quem vem nos responder é Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi um bispo muito famoso, mais ou menos 400 anos depois de Cristo, né? Uma pessoa intelectual, filósofa, escritora, e que renovou a Igreja Católica naquela época, né? Então ele mesmo colocou o conhece-te a ti mesmo em prática, renovando sempre as suas ações, o seu caminho durante a vida. Ele era um grande orador, chegou a ser um advogado famoso, um porta-voz do Império Romano e aos poucos foi se conhecendo e migrando para um lado mais espiritual. Então Santo Agostinho vem e responde: já falou um filósofo, conhece-te a ti mesmo. Então ele responde a pergunta de Kardec, qual é o meio mais eficaz, prático, como sendo o de se conhecer a si próprio. E ele se refere a um filósofo da Grécia antiga, né, chamado Sócrates. Não foi Sócrates que escreveu essa frase, né? Estava lá no Templo de Delfos. Mas Sócrates utilizava no seu processo filosófico essa frase de autoconhecimento. Sócrates, que é tido como precursor do espiritismo, né, das ideias espíritas, né, dentro dessa filosofia espiritual. Então ele já falava em reencarnação, já falava de vários temas de conexão com Deus, né, de espíritos, naquela época. E ele, hoje em dia, aparece no Evangelho segundo o Espírito, né, em algumas mensagens dele. Então veja, esse conhece-te a ti mesmo é algo que é uma verdade, né, que já vem há muito tempo. Aliás, até antes de Sócrates, é bom lembrar que os egípcios, lá 3.000 antes de Cristo, né, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, já tinham essa frase escrita em templos, né? Templos que eram frequentados por iniciados na religião dos egípcios, né? Naquela época, como em várias religiões, esse aprofundamento espiritual, né, era tido só para iniciados, né? Então, os iniciados naquela época tinham essa máxima de se conhecer a si mesmo. Mas vejam, eles tinham uma ideia interessante desse conhecimento,
dessa importância de se conhecer a si mesmo, porque eles acreditavam que Deus estava dentro de nós. Então, para você chegar até Deus, para você se aproximar, se conectar até Deus, você tinha que se conhecer. Então, você entrando dentro de si, né, entrando para o seu eu interior, você estaria se conectando com Deus. Você estaria chegando perto de Deus. É muito interessante isso. Jesus já nos falava isso também. Interessante. Humberto Campos, um jornalista carioca, né? Lá do século XX, ele trouxe várias mensagens através de Chico Xavier, né? Psicografadas por Chico Xavier, de experiências que ele teve em escolas lá na espiritualidade, escolas sobre Jesus. E ele trouxe algumas histórias dessas, que algumas estão no Novo Testamento, né, foram contadas no Novo Testamento, e ele expande elas, conta detalhes, bastidores, né, e traz histórias também que não estão no Novo Testamento, histórias assim que são novas, do conhecimento popular, né? Porque você imagina que em 3 anos, né, de apostolado que Jesus teve, de expressão de sua mensagem, todos os dias tinha ensinamento, todos os dias tinha sermão, todos os dias tinha um conteúdo. Na vida de Jesus nada foi por acaso. Todos os gestos, ações, pensamentos, falas tinham um motivo, tinham uma missão, né? E Humberto Campos então nos conta que eles caminhavam muito entre os vilarejos, né? Jesus, apóstolo, alguns outros seguidores, chegavam nos vilarejos e conversavam com as pessoas. E eles estavam passando perto do Mar Morto, onde os essênios tinham suas cidades, seus mosteiros, digamos assim, né? Eram lugares fechados, né? Eles eram muito reclusos, os essênios, né? Eram muito focados na espiritualidade, na conexão com Deus, né? Então eles eram veganos também, tinham um cuidado muito grande com a saúde do corpo e da alma. Então esses essênios, eles eram judeus, mas tinham se afastado das cidades para morarem reclusos em suas cidades, em seus mosteiros. Então, João foi visitar eles, né, e voltou a Jesus questionando, né, essa reclusão, essa espiritualidade deles. Se eles, os apóstolos, não deviam, né, também estar mais reclusos. E Jesus nunca afirma, não, está errado, não, está certo. Ele dá sempre um contexto diferente, fala que cada um tem a sua religiosidade, né? Cada um vai encontrar Deus da sua forma. Não existe o certo e o errado, né? E porque você imagina que naquela época e até hoje em dia muitas pessoas acreditam que só podem encontrar Deus nos templos, nas igrejas, né? Nas mesquitas. Então, Jesus pregava nas praças, nas casas, né? Conversava. O próprio evangelho depois da morte de Jesus era conversado nas casas, era discutido, refletido nas casas das pessoas. Não existia templos, né, cristãos logo no início, né? Depois da morte de Jesus. Então, por fim, nesse diálogo, Jesus fala o seguinte, que os atributos de Deus estão em nós, estão no ser humano, os atributos de Deus. E que deve o ser humano edificá-los dentro de si para se chegar ao reino de Deus, ou edificá-los
no seu reino de Deus. É interessante isso, porque quando começamos a nos a refletir sobre nós, a entrar para nosso íntimo e a ver nossos sentimentos, nossos talentos, nossos dons, nosso amor, né? A gente está vendo na realidade a semente de Deus, os atributos de Deus. E aí existe a conexão com Deus. Isso é muito interessante, porque nós podemos nos conectar a Deus entrando em nosso íntimo, nos percebendo, porque nós somos uma semente. O Espiritismo depois vem explicar ou aprofundar essa ideia, falando sobre a inteligência, o princípio inteligente, que todos temos esse princípio inteligente, né? Todos, desde das plantas, animais e nós mais desenvolvido. Esse princípio inteligente a gente vai desenvolvendo nas inúmeras encarnações, né? Até chegar na inteligência suprema, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema e nós somos sementes, princípios inteligentes. Então, no momento que a gente começa a observar esse princípio inteligente, desenvolver, né, entender, meditar sobre esse princípio inteligente, nós estamos nos aproximando de Deus. Santo Agostinho traz em sua resposta a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, algo muito interessante. Ele fala que temos que nos conhecer, nossos atos, nossas falas, nossos pensamentos, analisar isso para que possamos ter consciência e poder mudar, transformar isso para o bem. Ele fala que quando a pessoa não tem consciência dos seus atos, dos seus pensamentos, ela passa desapercebido, as suas faltas passam desapercebidas, os seus erros. Então, vejam, é importante a gente meditar sobre o que acontece com a gente, sobre as nossas reações, né? Como que a gente reage, como que a gente age sobre as circunstâncias do mundo para conhecer as nossas faltas, porque senão ficamos ignorantes em relação a nós mesmos, ignorantes em relação ao nosso progresso. Né? Não temos consciência se estamos avançando, se estamos parados em nossas faltas, continuando a repetir as nossas faltas, os nossos erros durante a vida. Então, Santo Agostinho diz que esse processo de autoconhecimento é essencial para a evolução, para termos consciência das nossas faltas e dos nossos erros. E ele traz um método muito prático, muito prático. Ele diz, todas as noites, quando eu ia dormir, eu refletia sobre o meu dia. Então eu refletia sobre o dia anterior. E refletia fazendo algumas perguntas bem básicas. Como que ele tinha agido durante aquele dia? E com que objetivo? Vejam, muitas vezes a gente age, né, falando ou com ações, né, cujos objetivos não são os melhores. No nosso trabalho, quando a gente age com nossos colegas, a gente quer o bem da equipe, quer o bem da empresa, o progresso, a harmonia do ambiente. Em nossas casas, né? Em nossa casa, com a nossa família, a gente está falando coisas para harmonizar o ambiente, para unir as pessoas. São reflexões que a gente tem que ter no dia a dia, né? Com os amigos, com as pessoas conhecidas, com o porteiro. Como que está sendo as nossas ações em relação a essas pessoas?
Quando uma pessoa, por exemplo, chega e faz algo que você não gosta, você logo julga, vira a cara, fecha a cara, fala algum impropério, ou você pergunta, tenta entender o que está acontecendo com ela, se ela está com algum problema, né? Se alguém chega atrasado em uma reunião, por exemplo, muito importante, você já julga, já vira a cara, ou você pergunta, olha, o que está acontecendo contigo? Aconteceu algum problema? Está com algum problema? Então, veja, nós temos que ter uma relação de amor com as pessoas e não de julgamento, para edificar o ambiente, harmonizar. Então, vale a pena a gente pensar como que a gente está agindo nessas situações, como estamos agindo em relação ao outro, no trânsito, né? O trânsito é ótimo, difícil de manter a calma. E Santo Agostinho faz mais uma pergunta, essa profunda, forte, mas que vale a pena parar e pensar. Ele fala, e se desencarnássemos nesta noite, dormindo? Como que entraríamos na espiritualidade? Teríamos algo a esconder que fizemos naquele dia? Entraríamos com vergonha? Veja, isso é muito importante a gente perguntar, porque podemos desencarnar, todos podemos desencarnar daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. E como que entraremos lá? A gente sabe que não existe o julgamento final, mas o juiz é a nossa consciência. Nós mesmos vamos nos julgar lá. Então, temos que entrar com a consciência limpa. Temos que entrar leve. Isso é muito importante. Então, a gente tem que se perguntar como foi o nosso dia, para poder dormir tranquilo. Que maravilha, né? Dormir tranquilo, sabendo que está fazendo bem, está no caminho do bem, porque a gente não é perfeito. Erramos, cometemos faltas todos os dias. Mas se todas as noites a gente se perguntar o que a gente fez, analisar e mais, perguntar o que poderíamos fazer de melhor. Porque vejam, nós sabemos o que é o certo e errado. Porque nós temos no íntimo Deus. Nós temos o princípio inteligente, nós temos a semente de Deus. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Nós temos as respostas. Ah, mas eu não consigo saber se é certo ou errado tal situação. Daí a gente pode trazer a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade. Uma lei que é importante a gente colocar no nosso dia a dia. Você se pergunta, e se eu fosse a outra pessoa? Como que eu reagiria, o que eu pensaria se eu tivesse recebendo o que eu fiz? Como que eu me sentiria se eu ouvisse o que eu falei para ela? Como que eu julgaria ela, né? Ou melhor, como eu entenderia isso? Eu ficaria mal ou não? É assim, se você pensa que está errado na outra pessoa, é porque você não agiu certo. Também tem uma coisa muito interessante. Algumas vezes os nossos inimigos ou pessoas desconhecidas, elas falam coisas muito importantes para nós. Algo que a gente não consegue observar e nem nossos amigos nos falam, né? Pela amizade, pelas relações amorosas, eles não falam. E algumas vezes são pessoas desconhecidas ou inimigas que podem falar. Então nós temos vários caminhos para entender o certo e o errado. Mas principalmente, se acreditamos que Deus está em nós, você tem a resposta.
você tenha consciência se está certo ou se está errado. Não podemos julgar a si mesmo, porque cada um vive num mundo diferente um do outro. Não temos uma referência para julgar uma coisa que é normal. Cada um está num estágio evolutivo. Cada um tem as suas circunstâncias, seus traumas, seus problemas, não só dessa vida, mas de outras vidas, de centenas de vidas que faz parte de sua história. Então é difícil julgar a si mesmo. Nós temos uma história de Jesus que provavelmente você já conhece, mas que Humberto Campos traz um complemento muito importante, muito interessante, que é o seguinte: Jesus estava num vilarejo, com seus discípulos ali, conversando, né? E dali um pouco vem uma multidão carregando uma mulher e jogam a mulher no chão perto de Jesus e perguntam a Jesus: Jesus, essa mulher pecou, ela traiu o seu marido. E em nossa lei, quando a mulher trai o seu marido, ela deve ser apedrejada até a morte. Vejam como era a lei antigamente. E nisso o pessoal já foi pegando as pedras enormes nas mãos, porque ali ia acontecer a morte daquela mulher, apedrejar até a morte. E aí perguntaram para Jesus, colocando ele numa situação delicada, porque ele iria contra a lei, ou iria dizer para se cumprir a lei, ir contra a sua mensagem de amor. E todo mundo ficou esperando. Jesus, calmamente ali, escreveu algo no chão, desenhou na areia e disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Uau, ninguém esperava isso. Foi algo muito inusitado. As pessoas fazendo uma reflexão rápida viram que ninguém era digno para tirar a pedra. Foram soltando a pedra e saíram. Isso está no Novo Testamento. Agora, o que Humberto Campos nos traz é o que se passou após isso. E são os diálogos com os apóstolos, que chegaram até Jesus questionando: mas Jesus, você foi contra a lei, nós somos judeus, você foi contra a lei de Moisés. O que vão falar da gente agora, que nós somos fora da lei? E Jesus respondeu algo que depois foi levado muito em conta na justiça humana. Foi um divisor, digamos assim, na justiça, nos julgamentos. Jesus disse: vocês conhecem as circunstâncias da vida dessa mulher? Por que ela cometeu isso ou comete isso? Vocês conhecem a vida dela no seu lar? Como que o marido a trata? O que o marido faz? Vocês conhecem os traumas, os problemas que ela tem, que passou? E os apóstolos ficaram calados. Essa é a questão. Claro, não podemos passar a mão nos erros e nas faltas das pessoas, mas nós temos que analisar as circunstâncias. E no Espiritismo a gente sabe que as circunstâncias que estamos vivendo hoje, muitas delas vieram do passado. São consequências do passado. Então, quando a gente vai fazer uma autocrítica, não é uma questão de desculpar tudo, mas a gente tem que entender as circunstâncias de nossa vida e de nossas vidas passadas. Isso
Não quer dizer que você não tem que melhorar, não. Temos que melhorar sempre, evoluir sempre. Mas a gente não pode se culpar. Levar esse fardo da culpa, isso não adianta nada. Temos que observar, temos que entender que tudo são circunstâncias. E cada um tem a sua circunstância. Cada um tem a sua vida. Cada um teve as suas vidas passadas, centenas. Imagina quanta bagagem, quantas questões trazemos de outras vidas. Temos que entender. Então, Santo Agostinho nos fala que vale muito a pena dedicar alguns minutos de nossa vida, seja antes de dormir, seja durante o dia, para nos entender, para refletir sobre nós. Porque quando a gente tem consciência, a gente começa a mudar. A mudar primeiro nossos atos, a mudar a nossa fala, nossas palavras e, por último, nossos pensamentos, que é o mais difícil. É um progresso. Porque no momento que a gente está mudando isso, o nosso jeito de falar, de agir, de pensar, a gente está plantando para o futuro. A gente está criando o nosso futuro a partir do presente, a partir dessa avaliação. Nós estamos buscando a felicidade. Quanto mais progredirmos, mais vamos ser felizes. Então, tire um tempo para refletir, para te conhecer. Você estará chegando mais perto de Deus. Estará se espiritualizando. Estará se conhecendo e dando os primeiros passos para se modificar, para se transformar, melhorar. Grande abraço a todos.